Deputada Érica Cocai, por gentileza. Senhor presidente, a questão de ordem. Peço... Cadê o seu requerimento, deputada Érica Cocai? Requerimento, deputada Érica Cocai. Trata-se do requerimento da deputada Érica Cocai, que requer a realização de audiência pública no âmbito dessa casa para discutir a situação no Centro de Internação de Adolescentes de Planaltina CIAP. O expediente. Peço ao deputado Luiz Renato para ajudar a secretária do trabalho da mesa. O chefe, o cara que estava comandando aqui, a comunicação, ele leu. Você estava embebecido com o evento? 1408 e 1409, está onde? Senhor presidente, eu queria uma questão de ordem, presidente. Quanto acaba essa confusão ali? Ó? Questão de ordem, deputado Hilton Barbosa. Senhor presidente, nós estamos caminhando para o final do ano. É época de orçamento, é época de projetos de lei com revisão ou aumento de impostos. Eu venho pugnando já há algum tempo para que nós aqui da Câmara, eu principalmente, convençamos o governo de não mandar para cá projetos de lei que venham com aumento de impostos. A população não aguenta mais. Foram feitas economias, o governo economizou tanto nesses últimos 3 anos, que já chegou a hora do governador Arruda, do governo, fazer justiça social, não aumentando os impostos, ainda que seja mediante correção anual, através de qualquer índice. Eu lembro bem, estou olhando para o meu presidente, que em 2004, 2005, capitaneou a reação desta casa para não deixar aumentar IPTU e IPVA nos modos que vieram para cá. Deputado Barbosa, a matéria ainda não está em pauta de discussão e nós estamos em processo de votação e temos jeito de votar o segundo turno dessa matéria. Sim, eu peço a Vossa Excelência que eu estou registrando, fica registrada a posição de Vossa Excelência, mas que Vossa Excelência deixe nós caminharmos com a pauta. Senhor presidente, vou terminar. Vossa Excelência é um cavaleiro, como sempre. Só queria dizer isso. Eu disse aqui que não votaria aumento de imposto ainda sob correção. E não vou votar. E estou concitando a quem tem responsabilidade, quem anda de casa em casa, a não votar também. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, deputado. Peço ao deputado Luiz Renato para chamar o item. Não, já foi lido. Discussão e votação ainda. Então, está incluído na pauta o requerimento número 1811 de 2009. Questão de ordem, presidente. Não, é aquilo ali, vamos encerrar. Pois não, questão de ordem, presidente dessa casa, deputado. Apenas para fazer 2 breves comunicados de interesse da casa. Primeiro, que será publicado o ato da mesa diretora amanhã, Vossa Excelência é um dos que subscreve, do relatório de gestão fiscal do 2º quadrimestre. E que mesmo com a contratação dos concursados e com o plano de cargos e salários que já foi implementado nessa casa, nós ainda continuamos abaixo do índice do limite prudencial. O nosso teto é o de 1,70, o limite prudencial é de 1,62 e nós estamos com 1,60. Então, eu quero aqui cumprimentar de uma forma especial a primeira secretaria, que tem tratado com muito zelo essa questão da gestão de pessoal dessa casa, e o doutor Arnaldo e todos os técnicos da primeira secretaria e de todos os demais da casa que estão envolvidos na questão da gestão de pessoal. E comunico também, senhor presidente, que no dia de ontem foi deliberado, houve um encaminhamento para formarmos uma comissão e irmos ao Tribunal de Contas discutir a questão dos concursados, né, dos que foram aprovados no concurso da PM.
E eu falei esse assunto hoje com o senhor governador e foi determinado, e o secretário também, o secretário José Geraldo Maciel, e ali o secretário se comprometeu a encaminhar até terça-feira da próxima semana um projeto de lei que poderia superar a questão colocada pelo Tribunal de Contas, o que seria o fato novo que nós estaríamos embasados para poder fazer o pedido de reexame. Portanto, por uma questão de cronograma, vamos aguardar então a chegada desse projeto para que a gente vote o projeto e em seguida faríamos a visita ao Tribunal de Contas para que a decisão seja revertida e os concursados possam ser chamados e terem o seu direito atendido. É uma boa comunicado. Boa medida, tem todo o nosso apoio. Próximo item da pauta, esta pauta. Próximo item, esta pauta, deputado Luiz Gerardo com a palavra. Discussão e votação em turno único da moção número 465, de autoria do deputado Dr. Charles, moção 466, de autoria do deputado Dr. Charles, e moção 467, de 2009, de autoria do deputado Rogério Ulisses, e o requerimento 1811, de 2009, de autoria da deputada Érica Cocai. Não. Vai ser lucro, eu tenho que olhar lá. Servidores. Em discussão em turno único, não havendo quem queira discutir em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados concordam plenamente com a questão, demais manifestem. Está aprovadas as moções com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Senhor presidente, nós não temos nenhum problema em apreciar, em votarmos o projeto dos médicos, na medida em que, inclusive, apreciarmos em primeiro e segundo turno. O projeto do SLU, nós estamos conversando com a representação dos trabalhadores, porque estamos conhecendo o projeto, mas a dos médicos nós estamos absolutamente... A questão do crédito 28, nós temos um pequeno problema. O crédito 1343... O item 28, é porque tem uma emenda da SEDEST, que é uma emenda que retira dinheiro de um projeto que é extremamente relevante para outro que nós não sabemos o que é. A gente não tem condições de apreciar com esta emenda. Discuto com a líder do governo o que é que podemos fazer, mas de imediato já podemos apreciar o projeto dos médicos, esse ali estamos analisando com os servidores. Deputado Dr. Charles. Presidente, questão de ordem. Vossa Excelência mencionou o número do projeto que Vossa Excelência quer que aprove, é o dos médicos? Que número que é? Eu quero a assessoria da mesa, por gentileza, o 1409. Não, 1409 é dos médicos. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, deputado Capatrício, vice-presidente da Casa. Presidente, só queria fazer uma questão de ordem junto ao deputado Leonardo Prudente. Primeiro, agradecer o empenho do deputado que foi hoje conversar com o governador para resolver e atender a solicitação dos integrantes da comissão e dos que vieram aqui ontem, concurseiros que fizeram o concurso da Polícia Militar de curso superior. Pedi ao deputado Leonardo Prudente que, além de encaminhamento do governo do Distrito Federal desse projeto, que já vem especificado, inclusive, o aproveitamento dos que fizeram a primeira etapa do concurso, fazendo com que isso haja uma economia, não só para a Polícia Militar, mas para o GDF também, convalidando aqueles que foram aprovados na primeira fase, que possam fazer o restante das fases do concurso e que, se forem aprovados, aproveitados, tendo aí o ingresso mais rápido possível da Polícia Militar, cobrindo o déficit de 1.500 profissionais que hoje existem nas fileiras da corporação. Então, para que deputados depois não precisem apresentar emendas e possam aí depois da emenda ser inconstitucional em função da questão de geração de gasto, né, da questão de gasto e geração de despesa para o governo. Então, é importante que já venha previsto essa questão do aproveitamento, da validação da primeira fase do concurso, dando sequência a esse concurso que foi feito pela Polícia Militar. Senhor presidente, uma questão de ordem. A nossa posição é que exatamente as providências estão sendo tomadas e a linha é a mesma que o deputado Cabo Patrício falou, e nós já tínhamos discutido o assunto com o deputado Leonardo Prudente. Este é um assunto que é uma unanimidade nesta casa. Então é só o problema do time, que nós queremos resolver isso até terça-feira. Peço o deputado Milton Barbosa para a secretária do trabalho da mesa. Deputado Milton Barbosa. Chamar o item extra pauta, que é o incluir na pauta ordinária, 1409 de 2009. Vossa Excelência. Discussão e votação. Discussão e votação. Posso falar só? Discussão e votação. Discussão e votação em primeiro turno
do projeto de lei 1409/2009 do Poder Executivo, que altera os vencimentos da carreira médica do quadro de pessoal do Distrito Federal e dá outras providências. Passa a presidência, deputado Wilson Barbosa, para proferir pela CAIS. Com a palavra o deputado Wilson Lima para proceder para parecer pela Comissão de Assuntos Sociais sobre o projeto de lei 1409/2009. Você é da CAIS? É da CAIS também, não? Não. Então, passa a presidência também. Passa a presidência, Vossa Excelência, e vamos proferir parecer. Peço, deputado Wilson Barbosa, que também integra a Comissão de Assuntos Sociais. Senhor presidente, no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, não há por que não aprovar o projeto de lei 1409/2009, uma vez que é uma medida que vem melhorar os vencimentos da carreira médica, porque se não houver esta revisão, não é possível fazer medicina no Distrito Federal. O parecer, portanto, da Comissão de Assuntos Sociais é pela aprovação do projeto de lei 1409/2009, senhor presidente. Em discussão, parecer da CAIS. Não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo Simbólico. Deputados concordam, permanecem na comissão. Demais se manifesta. Aprovado com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Peço ao deputado Cristiano Araújo que profira parecer pela COF. Senhor presidente, questão de... Pois não, presidente. Pois não, presidente da COF, deputado Cristiano Araújo. Mas me agrada muito você me chamar de presidente, viu, presidente? Quem sabe daqui uns anos. Isso. Vossa Excelência está no meu voto. Ok, eu peço a Vossa Excelência que coloque o meu PDL em votação também. Está aqui para poder apreciar, deputado. Ok, obrigado. Então, parecer pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças ao PL 1409, que altera os vencimentos da carreira médica do quadro pessoal do Distrito Federal e dá outras providências. Então, informamos que não foi apresentada nenhuma emenda. Pode ser que não. Foi apresentada a respectiva planilha de custos e de carga horária. Então, portanto, no âmbito dessa comissão, somos pela admissibilidade do projeto de lei. Fazer discussão, é claro. Em discussão, parecer da SOF. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo Simbólico. Deputados concordam por beleza de comissão. Debate se manifesta. Está aprovado com a presença de 18 senhoras e senhores parlamentares. Peço ao deputado Rogério Ulisses. Passa ao presidente, deputado Wilson Barbosa, para proferir parecer pela CCJ. Deputado Wilson Lima. Uma palavra. Para dar o seu parecer sobre o projeto 1409/2009 pela Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente, depois do minucioso estudo a respeito da presente proposição de autoria do Poder Executivo, que é o 1409/2009, que altera os vencimentos da carreira de médico no quadro de pessoal do Distrito Federal e da Alta Providência, nosso parecer na CCJ pela sua admissibilidade, haja visto que o mesmo se encontra dentro dos bons princípios da constitucionalidade, regimentalidade, boa técnica legislativa e redacional. É o nosso parecer, senhor presidente. Em discussão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação. Os médicos. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que votarem a favor, permaneçam como estão. Aprovado, senhor presidente, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Devolvo ao presidente. Com 18 parlamentares presentes. Retorna a presidência a Vossa Excelência. Em discussão no primeiro turno. É sobre isso aí? É. Deputado Milton Barbosa quer discutir. Eu queria só chamar a atenção de uma coisa que está passando em branco nesse projeto da carreira médica. Dizíamos nós, e os médicos também, que enquanto não houvesse uma remuneração condigna,
o governo do Distrito Federal não manteria em seus quadros, principalmente aqueles médicos que ingressaram recentemente. E aqui a gente vê, senhor presidente, pois não, deputado. aqui a gente vê que há quatro classes. A terceira classe tem um vencimento mínimo de R$ 7.778,70 e o máximo de R$ 8.257,16. A segunda classe começa com 9.083,65 e vai a 9.642,45. A primeira classe, 10.389,71 e a última, a maior da primeira classe, 10.919,76. E a classe especial, final de carreira, 12.120,94 e a última, padrão 5, 12.613,18, senhor presidente. É realmente, se não for uma remuneração a melhor, é uma das melhores que o governo está apresentando. E é possível segurar nos seus quadros os médicos que estão ingressando. Muito obrigado. Está em discussão. Deputado Eca para discutir. Também quero discutir isso. Senhor presidente, nada mais justo Não, vai para o segundo turno agora. que haja novos valores para a GAN na categoria médica. Até porque são os médicos que enfrentam todos os dias as péssimas condições de trabalho e enfrentam com extremo profissionalismo. Digo para vocês, sem nem muito medo de errar, que a saúde só não está absolutamente destruída no Distrito Federal em função da qualidade de seus profissionais. Portanto, o profissional médico tem o direito de ter o seu reajuste, seus proventos reajustados. Mas não é só o profissional médico. Essa é uma reivindicação que não fica apenas restrita à categoria médica. Eu diria todos os profissionais de saúde. Isso. E quem ganha com isso é a sociedade. Com certeza. Todas as vezes que uma reivindicação de uma categoria ela se soma com o anseio da sociedade, ela tem um poder imenso e a gente deve se curvar a ela. A categoria médica fez um dia de luto, onde vestiu preto, colocou tarja preta, para mostrar a sua indignação contra o desrespeito estabelecido a esses profissionais, a indignação com relação ao desrespeito e, ao mesmo tempo, a remuneração salarial. Portanto, senhor presidente, nós fazemos questão, conhecemos o projeto, entramos em contato com a representação sindical e nós estamos absolutamente aptos para votar favorável a este projeto. Mas há preciso discutir a saúde como um todo. Como um todo. Só apenas realçar que acabo de receber um comunicado do Ministério Público da União, onde o Ministério Público da União, procurador-chefe do Ministério Público da União, entra com a representação para investigar, para que o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público de Contas da União, entra com a representação para que o Tribunal de Contas da União investigue o que diz a representação, indícios graves de irregularidades com o recurso da saúde. Essa representação nós apresentamos um dossiê, vasta documentação, que foi analisada pelo Ministério Público de Contas da União e que chegou à conclusão que havia que se ter um processo severo de auditoria nas contas da saúde, porque há indícios graves de irregularidades. Digo que não somos nós apenas que falamos e não pregamos no deserto. Vários órgãos de controle já estão se posicionando na perspectiva de que possamos apurar e dar transparência ao que acontece na saúde. Por isso, sim ao reajuste da GAN. Em discussão, deputado Dr. Charles. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, jornalistas, servidores da casa, realmente, até que enfim,
vai fazer jus ao que o médico necessita. Esse foi um ganho histórico realmente para a saúde, principalmente para os médicos. Porque quem faz saúde realmente não é só médico, é todo um conjunto de trabalhadores que faz a saúde. Obviamente, com esse aumento dos médicos, nós vamos poder também pedir, solicitar que seja feito também com toda a categoria da área da saúde. E com certeza o governador Arruda, que teve essa sensibilidade com os médicos, vai ter com as outras categorias da área da saúde. Então, como eu disse, histórico. Os médicos toda a vida pediram a incorporação da GAN. Foi feito a GAN. E aí eu tenho que reconhecer que os médicos da última tabela vai chegar quase a R$24 mil por mês. Os que estão na última carreira, né, Ibrahim? Vocês do Sindicato Sindireta, parabéns, obrigado pela presença de vocês todas. Mas aí, nós fazemos isso. E os de começo de carreira? Os de começo de carreira, em 2011, vai estar ganhando R$13 mil. Então, realmente vão estar ganhando muito bem. Se o colega médico agora não trabalhar, não é por causa da questão do salário. Nós precisamos ver agora, da estrutura física, dos equipamentos, para que possa fazer um grande trabalho. Mas eu acho que agora nós, os médicos, os nossos colegas, têm que reconhecer que definitivamente alcançaram o que queriam, que era um salário digno, e aí poder prestar também uma atenção na área da saúde também digna, porque não adianta você receber bem e não prestar um serviço adequado. Portanto, agora, o governo vai poder dizer, olha, estou pagando bem, portanto, eu quero uma atuação dos médicos também de forma adequada. Aí nós precisamos só ver a questão dos equipamentos para a gente fazer uma atenção que precisa, desde a atenção básica, do nível intermediário e na questão terciária da saúde no Distrito Federal. Definitivamente pode ser implementada uma saúde de qualidade a partir de uma grande remuneração para os médicos. E aí, aqui eu defendo também o aumento para o nível médio. Todo o nível médio da saúde do Distrito Federal também tem que ganhar adequadamente para que, juntos, possamos fazer uma saúde de qualidade. Deputada Érica, nós conversamos, você teve esse entendimento, você pôde falar com o presidente do Sindicato dos Médicos, que participou dessa negociação e reconheceu, enfim, que vai estar ganhando adequadamente a categoria da área da saúde, principalmente nessa época os médicos. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, não há mais quem queira discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados concordam, permaneçam como estão. Demais se manifesta. Aprovado com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares o projeto de lei número 1409 de 2009. Peço, deputado Milton Barbosa, para chamar o item 28. Senhor presidente, sobre o item 28. Isso. Está certo. Eu até gostaria de solicitar à deputada Euridice que pudesse me responder, porque há uma emenda que retira orçamento ou recurso do OCA, orçamento da criança e do adolescente, o que é vedado, inclusive, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, portanto, nós vamos discutir melhor, nós não vamos concordar com a retirada. Se houver o entendimento de retirar essa emenda para que ela possa ser melhor discutida, inclusive com o Fórum OCA, porque tem o Fórum OCA aqui no Distrito Federal, e a partir daí a gente possa introduzir, se for o caso, no próximo crédito, nós não temos nenhum problema de votar. Deputada Cocai, foi eu que assinei a emenda. Eu estou retirando a emenda neste momento. Senhor presidente, pois não, deputada. Chegamos a um acordo exatamente no sentido do que a deputada Érica Cocai pleiteava. Não estamos rejeitando a emenda nem aprovando a emenda. Apenas o PT não teve tempo de apreciá-la, então ela seria retirada daqui, rejeitada hoje, e eles podem reapresentar em outro crédito orçamentário para nós aí estudarmos a sua aprovação ou sua rejeição. Tá certo. Mas então fica liberado para nós votarmos o primeiro turno do item 28 e daí passarmos a votação do segundo turno, senão será mais atraso no pagamento de servidores dos aposentados. Milton Barbosa vai chamar o item 28 da pauta. Discussão e votação em primeiro turno, em regime de urgência, do projeto de lei 1343 de 2009, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 8.087.429 para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.
Só que eu não tinha conversado com você. Mas eu achei que... Aliás, peço o deputado Cristiano Araújo para proferir parecer pela CF. Preciso só da sua rubrica aqui, deputado. Retirar. Relacionar as emendas retiradas. Não. Eu falei com ela aqui. E tem um outro problema. Manda para trás. Eu venho. Com a palavra o deputado Cristiano Araújo. Desculpa, deputado. Só peço a Vossa Excelência um minutinho que a assessoria da Comissão de Orçamento está conferindo as emendas parlamentares. Um momentinho. Senhor presidente, estou apto a fazer o parecer ao PL 343 de 2009. Abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de 8.087.000. Foram apresentados a esse crédito 36 emendas, os quais ficam retiradas a emenda 3, 5, 9 e 34. Repito, as emendas 3, 5, 9 e 34 ficam retiradas. E as outras, então, portanto, as outras estão acatadas. E, portanto, no âmbito dessa comissão, estamos pela admissibilidade do projeto de lei. Em discussão, parecer da COF. Não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneça como estão. Os demais se manifestam. Aprovado com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. O parecer da COF. Em discussão em primeiro turno, não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados concordam, permaneçam como estão. Os demais se manifestam. Aprovado com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares em primeiro turno. Há expediente sobre a mesa, peço ao deputado Vildo Barbosa para fazer a leitura do mesmo. Projeto de decreto relativo 405/2009. Não, você tem número? Não, é isso não. Não é isso não? Não, já tem, todos os dois tem número, não precisa ler não. Não precisa não, né? Então... Essa presidência vai encerrar. Ah, tá certo. Então, eu peço a Vossa Excelência para ler esse expediente aqui. Senhor presidente. Já votou as moções. Projeto de decreto legislativo de autoria da deputada Érica Cocai. Me disseram que eu não posso ler o número, não estou entendendo por quê. Alguém me convencer, porque eu não tenho que ler o número. Que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao promotor de justiça Mauro Faria de Lima. Porque o número, ele não tinha recebido o número, deputado Vildo Barbosa. Mas o número está aí. Agora que... O número está aí. O projeto recebeu o número de 405 de 2009. Portanto, eu incluo na pauta da extraordinária. Cadê o projeto? Aonde? Há um projeto PDL. Senhor presidente,
os dois estão incluídos na pauta de extraordinária. Não, estou falando, o DSLU, eu peço a assessoria da mesa que me dê o projeto para poder colocar para poder votar. Está aqui para incluir. Tá bom, então tudo bem. O DSLU. Não, o original foi de hoje. Aqui, o original. Senhor presidente. Pois não, deputado Hélio Cocai. Posso fazer um pleito? Pois não. Senhor presidente, o que prejudica muito o nosso trabalho aqui? É que nós não temos equipamentos disponíveis aqui em plenário. Já havia me referido a isso, falado com o deputado Leonardo Prudente e Vossa Excelência presidindo essa sessão, também membro da mesa diretora. Nós precisamos de um espaço para assessoria, com computadores e tal, poder produzir, porque nós temos que ir para a liderança e fica difícil. Então, eu gostaria assim, nós vamos entrar num período muito tumultuado, que sempre é, no final do ano. E facilita muito a gente fechar o acordo e já ter a emenda, e já redigir a emenda na hora, já apreciar. E eu solicitaria a Vossa Excelência que a gente pudesse ver a possibilidade, eu não sei o que funciona ali, não sei, de termos um pequeno espaço, ou mesmo no cafezinho, com notebook, com condições de funcionamento para assessoria, para que acelere as discussões. Era só esse o pleito, senhor presidente. A questão de ordem de Vossa Excelência, vamos levar para a mesa diretora, que já defina hoje. Peço ao deputado Milton Barbosa para chamar. Isso. Tem dois PDL aqui, viu, deputado? Deputado Wilson Lima. Tem dois PDL aqui. Pode ler? Discussão e votação em primeiro turno. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei 1408/2009, que concede reajuste, concede o reajuste que menciona a carreira de conservação e limpeza pública do Distrito Federal e da outras providências. Peço Vossa Excelência, deputado Milton Barbosa, para proferir parecer pela CAIS. Senhor presidente, tudo que disser respeito a reajuste, a aumento, a estruturação de carreira de servidores, nós temos que ser a favor. Mas eu digo que sou de parecer favorável no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, em razão do que disse. Ninguém pode ser contra aumento ou reajuste de servidor. Em discussão, parecer da CAIS, não havendo quem queira discutir em votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneça como estão. Demais se manifesta. Aprovado com a presença de 16 senhores e senhores parlamentares. Peço ao deputado Rádio Mansur para proferir parecer pela CCJ. Eu sei que a senhora é. Ô deputado Milton Barbosa, só um minutinho. Eu queria que o deputado Milton Barbosa desse o parecer, retificasse o parecer dele, porque tinha uma emenda. Sim, senhor presidente. O parecer da Comissão de Assuntos Sociais ao projeto de lei 1408/2009, que concede o reajuste que menciona a carreira de conservação e limpeza pública do Distrito Federal e de outras providências, abrange também a aprovação da emenda de plenário número 01 de 2009, modificativa de autoria de vários deputados. Então, para ficar claro para as taquígrafas dessa casa, o parecer da CAIS foi retificado, incluindo a emenda número 1 de plenário. Portanto, em discussão, coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados que concordam, permaneçam como estão. Demais manifestam. Está aprovado, então, o parecer da CAIS com emenda de plenário, com 16 votos sim. Peço ao deputado Cristiano Araújo que profira o parecer pela COF. Não, CJ não vai mais, não? Pela COF primeiro, viu? Fazer a indicação do meu nobre suplente, Dr. Charles, deputado Charles. Deputado Dr. Charles, você está com a palavra. Não é eu, não. Pronto, na forma da CAIS, então acabou. Sou pela admissibilidade na forma posto pela CAIS.
Com emenda, inclusive com emenda número 1. Com uma emenda. A emenda número 1. Com a emenda número 1. Plenário. Em plenário. Emenda de plenário número 1. Em discussão, parecer da COF, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permanecem com estão. Os demais manifestam. Está aprovado com a presença de 16 senhores e seus parlamentares. Peço ao deputado Rádio Massubo que profira parecer pela CCJ. Tá. Sobre o projeto, bem como a emenda de plenário. Número 1. O parecer pela CCJ do projeto do PL 1408 de 2009 concede um reajuste que menciona a carreira de conservação e limpeza pública do Distrito Federal e dá outras providências. Pela CCJ, somos pela admissibilidade do projeto de lei número 1408 de 2009 na forma da emenda apresentada. É o parecer, presidente. Em discussão, parecer da CCJ, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permanecem com estão. Demais manifestam. Está aprovado o parecer da CCJ com 16 senhoras e senhores parlamentares votando a favor. Em discussão, em primeiro turno, para discutir, deputado Érico Cocai. Senhor presidente, nós fizemos uma emenda, ela é uma emenda apenas para se referir ao anexo 2, corrigir, retificar um erro que veio no projeto, mas eu gostaria de atestar aqui a luta dos servidores do SLU para terem direito a um reajuste. Uma luta intensa dos servidores, eu tive a oportunidade de participar de uma reunião de negociação entre DR e SLU. O problema do DR, as demandas do DR foram resolvidas da forma que foi possível no momento, já foram resolvidas e agora estamos com a discussão do SLU. Diria da importância desses servidores e como foram penalizados por uma lógica terceirizante que atingiu o governo do Distrito Federal. Servidores do SLU são fundamentais para o Distrito Federal. Ainda com a terceirização da limpeza pública, essa terceirização e a limpeza pública não funciona sem o SLU. Sem o SLU está existindo. Um órgão extremamente penalizado, porque recentemente, com o nosso voto contrário, foi aprovado nesta casa um projeto que doa para municípios, inclusive, que estão fora da região da RID, doam o patrimônio móvel do SLU. Ao que tudo indica, há um processo de depreciação do próprio órgão, que está em absoluta consonância com a proposta de Estado mínimo do que está tomando conta do Palácio do Buriti, uma proposta que já foi negada pelo país 2 vezes nas urnas, em 2002 e em 2006. Mas dizer apenas que o correto seria que o reajuste fosse retroativo ao dia 1º de junho. Foi isso que foi falado numa reunião com o governador em exercício e também com o secretário de Planejamento e a secretária adjunta, se não me falha a memória, onde estavam presentes também o deputado Rony, a Central Única dos Trabalhadores e o sindicato representante da categoria. O reajuste seria para o dia 1º de junho. O projeto vem com reajuste para o dia 1º de agosto. Nós tentamos ver a possibilidade de que tivesse passagem, aumentar ou ter um retroativo maior, ou seja, equilibrar mais o prejuízo e o débito que o Estado tem com o SLU. Não há passagem para isso. Por isso, senhor presidente, para que os servidores não tenham risco de ficarem, inclusive, sem esse reajuste, não corram risco de ficar sem esse reajuste de 1º de agosto, nós estamos votando favoráveis e eu aproveito o final da minha fala para fazer uma questão de ordem que nós possamos incluir na sessão extraordinária e apreciemos também em segundo turno. Portanto, senhor presidente, não é o projeto que queríamos, o acordo foi 1º de junho, mas é o que é possível. Acima disso não é possível nesse momento e vamos ficar então com o reajuste para que ele não corra o risco de ser eliminado. Acato a questão de ordem, Vossa Excelência. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados concordam, permaneçam com o estão. Demais manifestos. Está aprovada a presença com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares em primeiro turno. Essa presidência vai encerrar essa sessão, convocando sessão extraordinária para a votação dos itens já aprovados em primeiro turno, acordado com a
os créditos, o SLU, e o projeto dos médicos e tudo, e os projetos de decreto legislativo solicitados pelos deputados, inclui o item 384 de 2009, que é o PDL, também o mesmo, o PDL número 399 de 2009, o PDL 405 de 2009, isso, e o PDL número 392 de 2009. Isso aqui já foi votado. Então, senhor presidente, vai encerrar a sessão para convocar esses itens de pauta. Antes disso, Vossa Excelência pode me dar um esclarecimento? Pois não, deputado Érico Caixa. Amanhã vamos ter comissão geral? Não tem sessão ordinária? Ela será transformada em comissão geral? Comissão geral amanhã. Está aprovada em comissão geral, em plenário, que é aquela comissão aonde o deputado Benedito Domingos solicitou para que fosse discutido os problemas do entorno lá na rodoviária, montando uma tenda lá, na qual... Então, amanhã não temos sessão ordinária? Ordinária. Ela vai ser transformada em comissão geral, que será na rodoviária do Plano Piloto. Rodoviária do Plano Piloto. Tá ótimo. Obrigado, senhor presidente. Pois não. Está encerrada a presente sessão. Está aberta a sessão extraordinária para a apreciação dos itens que mencionamos na sessão ordinária. Peço ao deputado Milton Barbosa para chamar o primeiro item de pauta. Discussão e votação em segundo turno, em regime de urgência, do projeto de lei 1361 de 2009, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R$ 672.886.272. Em discussão em segundo turno, não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneça como estão. Demais manifestos. Aprovado com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputada. Senhor presidente, eu peço a dispensa do interstício, que seja aprovada a redação final, e os aposentados agradecem. A 4, questão de ordem, Vossa Excelência. Dispensa o interstício e dou por lida aprovada a redação final. Peço ao deputado Milton Barbosa para chamar o próximo item da pauta. Item 2. Discussão e votação em segundo turno, em regime de urgência, do projeto de lei 1366 de 2009, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R$ 20.446.885. Em discussão em segundo turno, não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneçam como estão. Demais manifestos. Aprovado com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares em segundo turno. Questão de ordem, deputada Eurídio Brito. Não, eu ia já pedir. Dispensa. Dispensa, mas eu acho que ela queria a dispensa do interstício, que seja lida e dada como aprovada a redação final, senhor presidente, e agradecem os servidores da Secretaria de Governo, da Fazenda, da Nova Cap e da Secretaria de Trabalho. Peço ao deputado Milton Barbosa para chamar o próximo item da pauta. Discussão e votação em segundo turno, em regime de urgência, do projeto de lei 385 de 2009, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 98.200.000 para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao vigente orçamento. Em discussão, em segundo turno, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneçam como estão. Demais manifestos. Está aprovado em segundo turno, com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares votando sim. Questão de ordem, deputado Eurídio Brito. Não, questão de ordem, questão de ordem, deputado Eurídio Brito. Senhor presidente, eu quero uma questão de ordem. Questão de ordem, deputado Eurídio Brito. Quero pedir a dispensa do interstício. Está bem, tudo bem, deputado. Como lida aprovada. Está bem. A redação eu acato, final. questão de ordem, Vossa Excelência, desculpa. Dispensa o interstício, dou por lida aprovada a redação final. O senhor se assustou com a Arruda? Foi entregue nos hospitais, campanha para o governador, entregue com recurso público, pelo governo do Distrito Federal. Dá sorte. Nem sempre. Peço ao deputado Milton Barbosa para chamar o próximo item da pauta. Sei não. Vamos, senhor presidente. Vamos continuar, senhor presidente. Discussão e votação em segundo turno, em regime de urgência, do projeto de lei 1349 de 2009,
de autoria do Poder Executivo, que cria unidade e cargos em comissão do quadro pessoal do Distrito Federal na estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal e da outras providências. Em discussão em segundo turno, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneçam como estão. Demais se manifesta. Aprovado com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Senhor presidente. Questão de ordem, deputado Eurídio Brito. Peço a dispensa do interstício, que seja dada como lida e aprovada a redação final. Acato questão de ordem de Vossa Excelência, dispensa o interstício e deu por lida e aprovada a redação final. Peço ao deputado Nilton Barbosa para chamar o próximo item da pauta. Discussão e votação em segundo turno, em regime de urgência, do projeto de lei 1408/2009, de autoria do Poder Executivo, que concede reajuste que menciona a carreira de conservação e limpeza pública do Distrito Federal e de outras providências. Em discussão em segundo turno, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneçam como estão. Demais se manifesta. Aprovado com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. A questão de ordem, deputado Eurídio Brito. Senhor presidente, eu peço que seja dispensado o interstício e dado como lida e aprovada a redação final. Acata a questão de ordem de Vossa Excelência, dispensa o interstício e dou por lida e aprovada a redação final. Peço ao deputado Nilton Barbosa para chamar o próximo item da pauta extraordinária. Discussão e votação em segundo turno, em regime de urgência, do projeto de lei 1409/2009, de autoria do Poder Executivo, que altera os vencimentos da carreira médica do quadro pessoal do Distrito Federal, senhor presidente, dizendo que esta é verdadeiramente com a remuneração, revisão das outras carreiras da saúde, das outras categorias, esta é realmente a grande CPI da saúde. Sem a alteração desses vencimentos de toda a carreira médica, não haveria como fazer medicina. Muito obrigado. Em discussão em segundo turno, não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permanece como estão. Demais se manifesta. Está aprovado com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputado Eurídio Brito. Senhor presidente, eu peço a dispensa do interstício e que seja dado como lida e aprovada a redação final. Questão de ordem, deputado. Mais uma vez, como o nobre deputado Milton falou, fez-se justiça finalmente e, como eu disse anteriormente... Só um minutinho. A questão de ordem é para a declaração de voto. Eu precisava deferir a questão de ordem, deputado Eurídio Brito. Deputado Eurídio Brito, defira a questão de ordem, Vossa Excelência, dispensa o interstício e dou por lida e aprovada a redação final. Questão de ordem, deputado, para a declaração de voto, deputado Dr. Charles. Presidente, finalmente houve um reconhecimento do governo do Distrito Federal, os médicos passarão a ganhar adequadamente. É uma questão histórica essa reivindicação. Eu queria parabenizar o presidente do sindicato que está aqui presente, o doutor Gutenberg, um dos diretores, o doutor Gustavo. Parabéns, essa luta de vocês que construíram ao longo do tempo e com o reconhecimento do governo do Distrito Federal, do governador Arruda. Parabéns mais uma vez e a gente fica muito feliz. Todos os médicos que vieram aqui estão de parabéns mais uma vez. É isso, senhor presidente. Peço o deputado Nilton Barbosa para chamar o próximo item de pauta. Discussão e votação em segundo turno, em regime de urgência, do projeto de lei 1343/2009, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal, no valor de R$ 8.087.429, para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, senhor presidente. O projeto recebeu uma emenda de segundo turno. Peço ao deputado Dr. Charles para proferir parecer sobre a emenda. Cadê a emenda? Emenda supressiva. São duas emendas. Deputado, Vossa Excelência vai proferir parecer sobre as emendas de segundo turno. Bom, o meu parecer sobre as duas emendas de segundo turno, a emenda número 1 e a emenda número 2, é pela admissibilidade. Em discussão, parecer da COF. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneçam como estão. Demais se manifesta. Aprovado com a presença
de 16 senhoras e senhores parlamentares. Em discussão de segundo turno, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneçam como estão. Os demais se manifestam. Está aprovado em segundo turno com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Questão de ordem, deputado Eurídio Brito. Senhor presidente, para pedir a dispensa do interstício e que se dê como lida e aprovada a redação final. Dispenso interstício, acatando a questão de ordem de Vossa Excelência, e dou por lida e aprovada a redação final. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado doutor Charles. Senhor presidente, eu esqueci há pouco, estavam aqui os médicos, e o doutor Martinho também acompanha os outros colegas. Queria lembrar o nome do doutor Martinho, que também trabalhou muito para que isso acontecesse, que a GAM fosse incorporada ao salário de todos os médicos. É isso, senhor. Faço coro a Vossa Excelência, parabenizar todos os médicos, na pessoa do doutor Martins, que tem servido muito a comunidade do Distrito Federal, e foi correligionário, já atendeu muitos pedidos dessa comunidade, inclusive solicitado por nós, e eu quero agradecer e desejar longevidade na sua vida, no seu trabalho, muito sucesso. Peço ao deputado Milton Barbosa para chamar os itens incluídos na extra pauta da ordinária e chamado para a sessão extraordinária, discussão e votação em turno único. Discussão e votação, senhor presidente, em turno único, do projeto de decreto relativo do senhor deputado Cristiano Araújo, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Maurizon Abadio Alves. Projeto de decreto relativo, aqui já tem número, hein? 392/2009, Cristiano Araújo, que concede o título de cidadão honorário de Brasília. É a mesma cópia. O PDL, de autoria do deputado Érico Cocai, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao promotor de justiça Mauro Faria Lima. PDL 399/2009, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Geraldo Marmo Machado. O PDL 405 do promotor Mauro Faria de Lima. O PDL 384/2009, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor José Ribamar Souza Machado Filho, grande perito médico legista, doutor Charles, meu colega de profissão e diretor do Departamento de Polícia Técnica da Polícia Civil. Peço ao deputado Milton Barbosa para provir e parecer pela CAIS sobre os mesmos PDLs. Senhor presidente, o parecer da Comissão de Assuntos Sociais sobre os PDLs, números 399/2009, 405/2009, 392/2009, 384/2009, é favorável aos projetos e decretos relativos que eu acabo de ler, até porque quem afiança a honorabilidade dos homenageados é cada um dos autores dos referidos projetos. Em discussão, o parecer da CAIS, não havendo quem queira discutir, votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados concordam, permaneçam como estão. Demais manifestos. Aprovado com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares. Peço ao deputado Milton Barbosa que assuma a presidência para mim proferir parecer pela CCJ. Com a palavra o deputado Wilson Lima para apresentar parecer. Acompanho o parecer da CAIS sobre a admissibilidade das presentes proposições dos PDLs. Em discussão. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Em votação. Em votação. Os parlamentares que permanecerem como estão aprovando o projeto, porque é pelo processo simbólico. Tenho a impressão que o deputado Regulf manda comunicar que se abstém, porque ele não concorda com esse tipo de expediente legislativo. Aprovados os PDLs com a presença de 16 senhoras e senhores deputados.
Devolvo a presidência ao grande deputado, conselheiro e decano, deputado Wilson Lima. Em discussão em turno único, não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados concordam, permaneçam como estão. Demais se manifestam. Está aprovado com a presença de 16 senhoras e senhores parlamentares em turno único. Senhor presidente, eu peço a dispensa do interstício e que seja dada como lida e aprovada a redação final. Dispensa interstício do pedido aprovado a redação final do PDL número 399 de 2009, 405 de 2009, 392 de 2009, 384 de 2009, então está feito a nosso parecer, dispensado o interstício e dado pedido aprovada a redação final. A ordem do dia para a sessão ordinária de quarta-feira, não, em razão do requerimento 1720 de 2009, de autoria do deputado Didi Domingos e outros, a sessão ordinária de amanhã, quinta-feira, dia 1º/10, será transformada em comissão geral para debater a situação do entorno do Distrito Federal no que se refere aos problemas de transporte, saúde, segurança, educação, bem como sobre a possibilidade da criação da região metropolitana do Distrito Federal. Não havendo nada mais a tratar nesta sessão extraordinária, eu só queria comunicar, retificar que no comunicado, em virtude da realização da Comissão Geral, não será distribuída a ordem do dia no dia 1º, sendo a mesma disponibilizada na internet e no portal da Câmara Legislativa. Nós estamos aqui. Nós estamos recebendo aí os técnicos penitenciários na Casa do Povo. Vai haver aqui daqui a pouco uma audiência pública. E no exercício dessa presença, em nome do presidente também, deputado Leonardo Prudente, damos boa-vinda a todos os senhores e as senhoras. Deputado Luiz Barbosa, questão de ordem. Eu queria só me somar aos técnicos penitenciários que estão aí em busca de um lugar ao sol, principalmente no que diz respeito à remuneração. A remuneração que foi destinada a vocês só passou aqui para nós criarmos o problema, o fato político. Porque isto não é remuneração para quem participa de um sistema prisional, que eu fui diretor lá atrás de um dos presídios e conheço a fundo, fui diretor-geral da Polícia Civil também, e sei que nós temos que nos ombrear aqui, vocês todos pressionar para que essa remuneração de vocês, esta remuneração, não permaneça como está. Isso não é remuneração de quem está num sistema tão difícil, tão desgastante como vocês estão. Tenho em mim um defensor e vou começar a bradar aqui da tribuna para a revisão da remuneração. Muito obrigado. Não havendo nada mais a tratar, mais uma vez, desejando a todos boa estadia nessa casa, muito sucesso. Está encerrada a sessão extraordinária. Deputado Wilson, a assinatura do senhor nesses atos aqui